Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 11 de julho, e antes de eu começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, começando aqui em relação ao dólar, setup da regra de coloração do Renko, a gente percebe que mais um dia aqui o dólar movimentou mais o Renko do que praticamente o índice, né? Então aqui eu não fiz nada no dólar hoje, fiz no índice, tomei praticamente stop, né? Não fiz parcial, trollou tudo lá. Aqui começando, a primeira cor de venda a gente não faz nada, e aí trocou para a cor de compra. Também não teria andado tanto assim, andou quase uns 9 pontos. E aí essa troca para venda aqui foi assim, sensacional, juntou com a notícia, caiu muito, 40 pontos. Tinha o perigo da notícia, essa notícia era perigosa. Mês passado, só no índice chegou a andar 1.500 pontos, o candle de 5 minutos. Então, talvez o dia de hoje poderia ser alguma coisa parecida, mas não chegou a movimentar tanta coisa assim. E aí trocou de cor para compra, mais um movimento aqui bonito de alta. Venda também bonito, compra também. O dólar foi bem mais perfeito. Bem mais perfeito, acho que é foda, né? Falar essa frase. Mas foi bem melhor do que o índice aqui em relação ao Renko. 13 pontos aqui, 24 pontos. Essa aqui já não andou tanto. Aí já deu stop, deu stop, deu stop, deu stop. Tem que dar um stopinho, né? Pelo menos, né? Pode ser perfeito 100%. Depois 20 pontos e aí aqui um pouquinho, 6 pontinhos. E aí já começou a ficar com baixo volume. Então foi bem legal o Renko. Eu acabei não fazendo nenhuma operação por Renko no dólar, infelizmente. Acabou pagando muito bem todas aqui praticamente no dia. E aí, falando em relação ao gráfico de candles, o que nós tínhamos, né? Cenário macro aqui importante. Eu tinha marcado esse caixote aqui dessa região de possível resistência. Nós tínhamos aqui esse caixote preto aqui de baixo também, muito importante, que respeitou como o fundo de ontem também, tá? E nós tínhamos a região dessa VWAP de junho. Região da VWAP, que já tinha sido testada. Estou deixando aqui porque eu vou falar no estudo semanal sobre essa VWAP. Enfim, médias menores sem tendência. O jeito como fechou ontem, infelizmente, todas as médias, praticamente até 200 também estava sem tendência. Hoje abriu com gap de baixa, primeiro candle de força compradora. As médias ainda sem tendência, não vejo nada a ser feito aqui. Eu acho muito perigoso pensar em uma operação de venda, só porque foi uma PFR. Mas a média aqui tá ficando flat. E aí teve essa notícia, que era o 9,6, né, do CPI, Estados Unidos, e trouxe esse candle aqui dessa volatilidade, quase 40 pontos de volatilidade. Esse candle foi lá embaixo, testou praticamente a mínima no dia de ontem, pegou liquidez aqui, só que tinha muita escora e travou. Pensar em reversão nesse fundo aqui não tem critério para reversão, tá? Alguns critérios muito importantes não tem, só tem a questão de estar esticado, mas outros infelizmente não. A queda criou um fair value gap, que foi esse espaço aqui, que depois fez o preenchimento desse fair value gap, fazendo ao mesmo tempo um pullback agressivo, preencheu o fair value gap e fez o pullback agressivo. Vou vender esse candle aqui? Não, por causa do pullback agressivo. Então vou ficar de fora dessa venda. O movimento dá a impressão que vai, não foi, voltou e fez um fundo mais alto aqui, formando um fundo duplo de price action. Quando confirma esse fundo duplo, infelizmente nós tivemos aqui as médias voltando a ficar sem tendência. Então quebrou a força de novo da 9 e da 20. Então não vejo nada que ser feito. Testou a máxima do dia. Não estava tendo correlação com o índice, tá? O dólar estava querendo subir e o índice também. Então seriam dias sem correlação, que são dias bem chatos. E aí o movimento faz uma correção de retração, porque por médias não vejo nada aqui ainda. E aí rompe máxima, testa essa região de resistência, fazem que o pullback, acho recente, entrar aqui, por exemplo, nesse candle. Poderia ainda as médias não estarem claramente em tendência, agora que a nova saiu da média 200 exponencial, que estava flat. O preço ficou derivando nessa região, tentando sair dessa resistência, não conseguiu de primeira. Faz aqui um rompimento, ancora na 20, possível gatilho. Acho perigoso também pelo jeito como a média de 9 e 20 estavam muito próximas, quase que elas se encontraram e cruzaram. Acho ruim esse pullback aqui de lado da média 20. Acho que teria melhores se não tivesse essa aproximação tão curta em relação à média de 9 e 20. Mas enfim, acabou aqui o movimento subindo, já era parte da tarde, o volume às vezes tende a ficar bem baixo no dólar. Criou essa tendência aqui, que foi a última do dia praticamente, porque depois morreu o movimento. E aí se eu for marcar em relação à primeira pernada do dia,
eu posso considerar do candle 1 ao 3 aqui. Se eu marcar do topo ao fundo para baixo, nós temos ali 161 cravado certinho o fundo. Se eu marcar em relação ao fundo para cima agora, nós temos também praticamente cravado aqui o último alvo também no 161. Então foi a variação, né, da mínima do dia e a máxima do dia. Fez um pullback aqui agressivo, sem uma devida sequência para depois a gente pensar em força compradora. Média, a gente vê como que a média de 9 está quebrando, né? Não está naquela tendência maravilhosa. E aí já começa a indicar a perda da força aqui. Começou o cruzamento, teve a 9 cruzando a 20. O movimento agora começou com candles fracos, spread, né? Gap entre candles. E aí ficou essa lateralidade horrível até o fim do dia. Então rompeu essa região aqui. Foi um movimento de alta, o dólar, tá? Então de variação hoje foi uma variação de 80 pontos, uma variação muito boa. Só que a gente não teve correlação, infelizmente, com o índice. O índice subiu muito, o dólar também subiu. Então hoje foi um dia bem estranho, parecendo que um deles estava mentindo, no fim das contas nenhum dos dois mentiram. Os dois conseguiram seguir com o movimento de alta, mesmo o índice em tese agarrado mais que o dólar. E aí falando agora em relação ao índice, já em relação ao índice, esse índice aí me trollou. E que a gente teve aqui? Primeira cor do dia basicamente foi a de compra, a gente não faz nada. E aí trocou para a cor de venda. Essa venda aqui foi durante a notícia, então não teria dado tempo, teve volatilidade. E aí trocou para compra nessa região, tá? Aqui, trocou para compra. E aí, deixa eu lembrar o que aconteceu, que foi a operação que eu cheguei a fazer, acho que de venda nessa região por aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui em relação ao gráfico de... fiz a venda aqui. Fiz a venda aqui nessa região. Movimento estopou praticamente e voltou. Voltou. Trocou de cor, eu não fiz compra. Tava vendo até possibilidade de comprar pela análise gráfica, né, técnica, mas estava esticando em tempos gráficos maiores, já vou explicar sobre isso. Deu uma compra aqui de uns 300 e poucos pontos, a venda aqui de uns 330 também, a compra estopou, a venda tá estopada, a compra andou algum pouquinho, e aí depois morreu o dia. Então o índice foi uma merda, tá? Uma merda. Comparando ao dólar, uma merda. Horrível, horrível. Início do dia, o que aconteceu aqui? Um gap de alta, tá? Cruzou todas as médias. Infelizmente eu não posso considerar aquele Fab Four com gap dinâmico, blá blá blá, porque estava muito travado aqui. E mesmo assim, deixa eu ver pelo 2 minutos, o 2 não teria dado gatilho também, tá? Então, sem possibilidade de trade de abertura aqui de Fab Four. O movimento praticamente nem tocou na média e só subiu. E subiu, deixa eu mudar para o outro layout aqui que fica mais fácil de ver. Subiu sem fazer uma correção, e aí chegou a notícia. A notícia foi esse candle aqui, de 500 e poucos pontos. Eu esperava muito mais, sinceramente. Pegou a máxima de ontem, a liquidez. Chegou de forma esticada. Não vejo critério e confluência para reversão. Inclusive, uma das coisas é não entrar em reversão pós-notícia. Essa barra aqui poderia ser apenas uma barra ignorada para continuar o movimento de alta. Acabou respeitando. Fez aqui um pullback até agressivo nessa região. Não, pullback agressivo não foi. Foi pullback até tranquilo. Tanto é que o problema dessa região que eu comentei foi que se eu entrasse nesse candle, meu stop estaria, assim, absurdo. Só de colocar aqui esse fundo... Olha só, de tanto eu mexer no NinjaTrader, fazer backtest, já tô esquecendo como é que mexe aqui nessa função de risco-retorno do Profit. O stop já tá 360 pontos. Eu não tenho risco-retorno nessa operação. Aí teria pego também só um alvo aqui. Então é um stop muito caro para entrar nesse pullback. O pullback foi bom, o pullback tá simples, bonito. O risco-retorno não tá legal. O movimento acaba renovando máxima. O rompimento aqui, infelizmente, acabou sendo falso, voltou. Aqui nessa região fiz a venda, tá? Fiz essa venda pelo Renko, achando que fosse um rompimento falso. E ainda por cima o dólar tava querendo subir. Esperei que a correlação fosse índice para baixo. Tava querendo ir, trollou, a gente tava conversando, na verdade, sobre fluxo na hora, tava dando cenário de venda aqui, trollou tudo o movimento, ancorou de novo nas médias, ainda não vejo um bom gatilho, e aí a operação estopou, voltou e fechou esse candle. Até comentei, maldito, tá fazendo um candle bonito de compra, só que eu não consigo comprar, porque em tempo gráfico maior, vou mostrar, falei isso ontem, está esticado para compra. Eu não vou comprar, tá esticado no diário, no semanal, no 60, tava tudo esticado, não vou. E tava com cara, que pelos vários testes que fez aqui só na média de 9, que ia começar a derivar. Falei isso na sala,
tá com cara que vai derivar, tá? Se a pessoa compra aqui, não fica esperando uma mega tendência que tá com cara que vai ficar derivando, ainda mais que não tem correlação com o dólar. Os dois estão brigando um com o outro. Dito e feito. Se tivesse entrado aqui, o movimento nem teria pego 1 para 1 direito e derivou, confirmou a derivação, tá? Nessa região aqui. Derivou, rompeu a deriva, do nada. Se eu fosse vendedora, nem quis caçar mais nada porque estava bem confuso hoje. Se eu pegar a retração do dia, a gente vê aqui que 50% respeitou. E um detalhe bem interessante durante esse movimento do canal, que eu até esqueci de citar, é que durante essa alta aqui, a gente teve um favelo gap. Esse favelo gap foi preenchido com pullback. Depois subiu de novo, né? E aí teve outro favelo gap, que foi este daqui, por exemplo, ó. E também foi preenchido. Então a gente estava subindo, preenchendo o favelo gap. Canalzinho. Então é uma indicação muito clara de um canal que está começando a formar. Respeitou 50%. Médias aqui sem tendência. Quebrou. Aí já começa a aparecer muito doji, rejeição próximo. Doji, rejeição, esse aqui. E aí testa a região de máximo, não consegue, as médias nem estão em tendência, região de 1%. Olha o tanto de doji, médias ainda sem tendência, aí até o fim do dia praticamente agora ficou lateral aqui, sem demonstração de força compradora ou vendedora, e aí praticamente quase nos últimos candles do dia, a gente vê o teste da máxima de novo aqui. Então foi um dia que teve uma deriva, teve favelo gap, preenchido, região de venda que eu vendi aqui. A operação depois ancorou de novo nas médias e voltou a subir. Não vi possibilidade segura de compra. O movimento travou aqui para se tornar mais saudável, porque em tempo gráfico maior ainda está esticado. E aí acabou formando uma lateralidade. Então foi um dia que, se não pegou nesse movimento aqui alguma coisa, e ainda assim, muito perigoso, porque essa subida foi uma subida com uma tendência horrível, invadindo topos anteriores. Então a gente não teve uma subida, por exemplo, assim. Olha a diferença, a gente teve uma subida assim, diferente, muito pior. E aí depois lateral, aqui já fica bem complicado de caçar alguma coisa. Pensar em, eu vou vender topo, vou comprar fundo de lateralidade. Uma hora isso aqui pode dar errado, tá? Não faço mais essas operações de lateralidade, porque eu já tomei trauma demais há muito tempo atrás. Não opero mais isso. Então no índice, sinceramente, na análise gráfica que eu não vi. E aí eu vou explicar por que o macro, infelizmente, não estava interessante. Já fica valendo para amanhã. Então, falando em relação a tempo gráfico maior aqui, sexta-feira, tá? Sendo assim, eu preciso olhar o tempo gráfico semanal. E o que está acontecendo no semanal do Ibov? Vamos para o Ibov, que fica mais fácil aqui. O Ibov tá querendo formar a quarta semana de alta, tá? A semana aí, um candle bem forte, tá querendo romper SLT de baixa. Por enquanto tá faltando mais um pregão. Pode ser que esse pregão de amanhã venha fazer uma correção e feche dentro desse canal. Só que parece que tá querendo completar a simetria, porque não tá querendo corrigir. Se for para completar a simetria, nossa possível região de trava vai ser aqui. Então, enquanto não chega aqui, parece que o índice só vai subir. Tava até vendo um analista comentando isso hoje, que parece que o índice tá querendo completar essa simetria. É foda, né? Porque se for para completar, tem mais esse espaço aqui para subir sem fazer respiro. Será que vai fazer isso amanhã? Vamos ver em relação à quantidade aqui de variação, teria que subir 1% amanhã em Ibov. É possível que isso venha acontecer. 1% é pouca coisa, hoje subiu 1, por que amanhã não pode? Só que tá muito esticado. Essa semana, por exemplo, tá 0,85, deixa eu confirmar aqui. Na verdade tá mais que isso, tá 1,60 mais ou menos. Tá esticado, tá? Se eu for olhar em outros gráficos, daqui a pouco o IFR vai chegar em região de sobrecompra. Já está começando a ter um pouco de divergência aqui, tá? Porque aqui teve um fundo aqui, esse já está mais baixo, agora, na verdade, o IFR está mais alto. Então, esse movimento de alta, eu tava querendo que a correção acontecesse, mas já tá demais. Tá demais aqui, exagerado. O risco é que a gente possa estar diante do movimento, deixa eu voltar aqui, que no início, quando eu fiz essa correção aqui, eu até comentei que pode ser o início de uma pernada 5 de alta para romper máximo. Só que ainda sem indicação. Agora eu já tô começando a desconfiar que tá querendo formar essa pernada mesmo. Porque se eu for olhar, olha aqui atrás. Olha quando tava travado e do nada começou a subir. Subir. Não corrigia, subiu. E aí pode acontecer isso novamente, tá? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque tá esticado, tá querendo ir com tudo nesse movimento. Se depender do índice, talvez vai completar a simetria desse movimento.
Por isso que eu tenho que ter marcado essa região aqui, ó, essa resistência. E aí eu tenho que deixar no índice futuro aqui também, que é essa região. E o índice futuro em relação... Faltam uns 930 pontos, então tá muito perto. Isso semanal. O diário aqui do futuro tá sobrecomprado. Olha a distância da média 20. A última vez que a gente teve uma distância dessa foi aqui. Olha a distância da venda em relação à média 20. O que aconteceu depois? Travou, subiu. Agora, será que vai travar, cair? Olha a distância, isso aqui não é saudável. Não é nada saudável esse movimento. E é claro, né, a gente tem que olhar o Ibov, porque o índice futuro teve correções aqui. O Ibov não teve. O Ibov segue agora, né, hoje, o 9º dia, bateu o recorde. Acho que desde 2018, uma coisa assim, daqui a pouco eu vou conferir de novo. Mas o Ibov, a barra de hoje, passou da linha de sobrecompra. O índice futuro até que ainda não, mas o Ibov já passou. Barra muito esticada, tá? Esticada mesmo, e pelo jeito como estava fazendo aqui antes, isso aqui parecia uma deriva. Pode ser uma exaustão da deriva, tá? E o movimento volte. Eu não gostei dessa barra aqui, não estou gostando dessa subida, não consigo pensar em movimento de compra. E aí nos 60 minutos aqui, vamos aproximar o gráfico, ver o que a gente tem. Esse último caixote acabou sendo rompido mesmo, tá? Agora tem a confirmação do rompimento. E agora para cima eu não tenho outro caixote próximo. O próximo realmente é essa região aqui quando vai completar a simetria. Está em canal de alta ainda, tá respeitando esse canal. Se eu marcar aqui eu posso considerar uma LT. Deixa eu marcar aqui, moto barulhenta passando. Deixa eu ver se vale a pena marcar esse LT. Se eu pegar desse topo, jogar com esse fundo. Olha, até posso marcar aqui. Porque pode ser que esteja já fazendo topos de uma inclinação diferente aqui. Como assim que eu tô falando? Porque tava fazendo topos inclinados dessa direção. E aí agora começou a fazer topos inclinados para cá. Então pode ser que tá perdendo realmente essa força toda que tava subindo aqui. Então essa LT vai ser importante também. Essa aqui de baixo também. Essa região de troca de polaridade. E aí nos 5 minutos da manhã. Olha como que o dia de hoje fechou, né? Fechou horrível. Acumulando aqui próximo dessa região de LT, médias de novo fechando sem tendência aqui, lateralidade, gap de amanhã vai ser muito importante, vamos ver se vai ser um gap de baixa, voltando para essa região que a gente tem aqui de afunilamento, e o mercado tá bem chato de operar índice, viu? Inclusive Renko também, Renko tá bem complicado, se for operar Renko, infelizmente a gente não tá podendo segurar muito o alvo não. Já o dólar aqui no macro fez o movimento até esperado, por isso que eu não conseguia pensar em operação de venda, era mais operação de compra. Aqui tá fazendo a correção já esperada, vamos aqui para o semanal antes. O semanal fez o PFR da semana anterior e essa semana atual tá querendo fazer um doji. Esse doji testou aqui, ó, essa mínima desse candle, mas não chegou a romper a mínima, só testou essa região. E aí em relação ao diário, a gente teve aqui a correção exatamente nessa região de suporte, ó, que eu tenho inclusive o caixote preto marcado. Importante essa região de suporte. Pode ser que venha formar um ombro, cabeça, ombro. Só precisar de uma correção mais aqui. A média 20 eu comentei que infelizmente ela nem repicou. Era para ter repicado um pouco, dado o repique, né? Não repicou. O movimento simplesmente ignorou ela de tão esticado que estava. Bandas estavam nas extremidades, canal de Kelvin aqui no diário. Enfim, a média 20 foi realmente ignorada aqui. E aí essa região é um suporte muito importante. Hoje fez uma correção bacana aqui, estava precisando. Se a gente for olhar em tempo gráfico menor, tipo 60 minutos, chegou a ficar sobrevendendo dias atrás. Ontem, na verdade, abriu na região de sobrevenda. E aí precisava dessa correção hoje. Graficamente falando, a região que agora está um pouco confusa, tá? Eu vou tirar esse caixote aqui. Vou deixar apenas esse caixote preto aqui de baixo mesmo. E vou deixar esse fúcsia, porque essa região pode, talvez, o preço ficar um pouco mais travado. E aí a gente está trabalhando dentro dessas duas regiões aqui. Não vejo uma LT relevante. O preço está bem travadinho. 15 minutos testando a média de 200 do 15, próximo dessa região de troca de polaridade. E aí os 5 minutos chegou muito forte em canal de Kelvin, né, ontem, né? Era normal que a correção fosse acontecer. Hoje aconteceu. Travou essa região de suporte.
Médias fechando sem tendência. Lembrando, índice e dólar praticamente fecharam em alta. Isso não é legal. Também fecharam aqui praticamente com as médias sem tendência. Dependendo do gap de amanhã, os dois podem trabalhar em um movimento bem chato. Bem chato. Eu prefiro correlação. Um suba, outro cai e vice-versa. Outra coisa, deixa eu ver aqui como que tá algumas ações específicas. A Vale tá fazendo um movimento de correção nesses últimos dias e olha que o índice tá subindo, hein? Vale tá caindo e o índice tá subindo. Vamos ver Petro. Petro aqui chegou a cair forte junto com o Vale, depois agora tá fazendo uma correção, mas não tá fazendo um movimento tipo igual o Ibov não, tá? O Ibov vem subindo, 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 subindo. E olha que interessante, carinha de Okoi aqui pra fechar esse gap. Que coisa, né? E eu acho que esse gap é do dia da questão da presidência da Petrobras, tá? Então tá com cara que, se for formar esse Okoi aqui, deve subir, tá? E aí, se vocês pensam, nossa, subir agora com o Ibov esticado e vai subir mais? Será? Deixa eu ver a Vale aqui. A Vale sem sinal, ainda de uma força compradora, graficamente já tá bem complicado. Já o IFNC, que geralmente tende a acompanhar o movimento do índice, o diário aqui do IFNC não está acompanhando o movimento do índice. Não tem aquela esticada toda, pelo contrário, movimento muito tranquilo. Por isso que é bem estranho, né? Olha o Ibov. Olha o IFNC como que estava acompanhando até aqui. Até aqui esse fundo, o IFNC copiou muito o movimento. Ó, tudo igual, muito parecido. E aqui, daqui pra frente, não correlacionou mais. Não teve correlação. Petro foi uma das que mais ajudou, né, esse movimento de alta aqui, se for comparar Ibov, olha lá, com Petro. Esses últimos dias aqui não fez sentido essa correção. E a Vale também ajudou nesse movimento aqui. Vamos comparar, mas não ajudou outros dias, tá? Então, assim, tá muito estranha essa subida. E aí, falando do mercado lá fora, hoje foi o CPI, né? O CPI, que é a inflação ao consumidor, e veio muito bom. A reação inicial foi de queda de dólar e de alta de índice. Só que teve uma reviravolta muito louca. A gente fez assim um 360, ignorou o que está acontecendo lá fora e a gente performou até bem, porque aqui fora tanto o índice quanto o dólar subiram. Lá fora, o movimento foi completamente o contrário. O que aconteceu? A hora da notícia, índices para cima e o dólar para baixo. E o que aconteceu depois? O dólar continuou em campo negativo, inclusive caiu muito, mas o S&P também caiu muito. Chegou a renovar a máxima e virou tudo. Nasdaq caiu mais de 2%. Foi uma reviravolta, então, tipo, a gente performou praticamente quase 1% de alta. A gente conseguiu fechar positivo e o mercado lá fora virou tudo. E detalhe, tava até vendo uma pessoa comentando aqui. Ai, que nossa, que dia bizarro. 80% das ações do S&P estão subindo hoje, do S&P, tá? E mesmo assim o índice está caindo quase 1%, mas vamos lá. 80% das ações do S&P estão subindo. Mas as 20 que estão caindo, quanto que elas estão caindo e quais são essas? Aí, se vocês forem verem, são grandes ações justamente do setor de tecnologia. Setor de tecnologia hoje sangrou, Nasdaq puxou o índice, o S&P junto. E aí pode ser cenário agora finalmente uma correção, porque enquanto o S&P estava subindo, nesses últimos dias, semanas e meses, ninguém estava comentando o fato de que muitas ações estavam em regiões de mínimas importantes. Agora, só porque hoje fez o cenário inverso, as pessoas ficam criticando. Então, a alta não era saudável, não tinha muito sentido por vários outros indicadores. E aí, hoje a gente teve um movimento do Nasdaq puxando demais. Olha o que foi a barra de hoje do Nasdaq. Engolfou praticamente 4 dias de alta. Já o S&P foi até tranquilo, tá? Fez um PFR aqui, quase um bear 180. Eu posso considerar que é um bear 180. Nvidia, quase 6%. 6%. Olha a barra de hoje também, puxando muito. E aí, se vocês forem ver setor de tecnologia, demais. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Então, olhando esse calor aqui das ações, né? As que mais puxaram foram justamente o setor de tecnologia. E aí, outros aqui, se a gente for ver, a maioria tá verde, ó. A maioria tá verde. Mas as grandonas, muito estão negativas. E aí, voltando pra cá, a gente então teve um dia de correção lá fora, ainda bem. E que bom, né? Que felizmente a gente não acompanhou o movimento lá fora.
Por um lado, que bom, pensando assim, nossa, legal, Ibovespa pra cima, mas péssimo de operar, porque aqui foi dólar pra cima e índice pra baixo. Quer dizer, dólar e índice pra cima, um saco. E aí lá fora, tanto o S&P quanto o dólar chegaram a cair. Outra coisa importante para ressaltar é isso aqui que eu tinha comentado há um tempo atrás e está começando a ficar cada vez mais divergente. Aquela teoria de Down que ele fala sobre setor de transporte, né? Estar acompanhando o movimento do índice. E não está fazendo isso, já tem um tempo. E aí, se a gente for ver, desde maio desse ano, praticamente um está de um lado, o outro está de outro. O S&P está subindo e o setor de transporte está caindo. Se for comparar outros anos, a gente teve 2000 na verdade, que depois desse topo aqui caiu 50% e nessa região desse topo do S&P, meses antes avisou aqui o setor de transporte, tá? Então aconteceu isso também lá em 1973, também aconteceu isso, tempos atrás, antes. A linha laranja aqui chegou a cair, antes teve divergência, depois caiu 50%. Então assim, tô preocupada. Tô preocupada com isso. Isso aqui eu já tinha até comentado um tempo atrás no estudo semanal e continua divergente. Estou preocupada. Voltando aqui a falar da situação lá fora, então o dólar hoje lá fora caiu bastante aqui. Não aconteceu isso, o dólar foi para cima, o índice foi para cima. Então o movimento aqui foi totalmente não correlacionado com lá fora. O EWZ, um dojizinho pequenininho. Petróleo, ok, pro PEC da 20, nada a falar mais. O VIX não teve nem reação hoje também. Juros americanos chegaram a cair forte. E aí, olha que estranho, né? Juros americanos caindo, dólar caindo, S&P caindo, Nasdaq caindo. E não teve muito sentido lá fora também, não. E ouro chegando em região aqui de topo, de máxima histórica, hein? Tomar cuidado. Deixa eu ver aqui. Mais nenhum outro ativo tão interessante para se comentar. E aí amanhã não temos notícia tão relevante, tá? Tem uma aqui antes do pregão. E IPP 9,6 pode talvez movimentar, acumular com o movimento de hoje, que não movimentou tanto, e juntar com amanhã. Mas acho que não vai, tá? Acho que não vai. E não temos mais nada relevante aqui de notícia marcada para amanhã. Então, olha as notícias, né? As manchetes. Ibovespa fecha em alta e emenda a 9ª vitória seguida. E se for ver, a última vez que aconteceu isso foi em 2018. Então já se passaram 6 anos praticamente. Naquela época, em fevereiro, o índice emendou seus 9 pregões positivos. E deixa eu ver o que aconteceu. Não comentou depois. Deixa eu ver se na época eu consigo puxar aqui. Fevereiro de 2018, pra gente ver o que aconteceu depois de 9 altas consecutivas naquela época. De 14 a 26 de fevereiro. Vamos puxar aqui. Então, o que o artigo meio que está comparando é essa época aqui de fevereiro de 2018, que também teve 9 altas consecutivas e depois aconteceu uma correção. Só que um mês antes, na verdade, janeiro, aconteceu mais. Aqui aconteceu praticamente 10, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias de alta. E depois uma leve correção e voltou a subir. Então foi um período aqui meio atípico. Então se bater recorde que amanhã venha fechar em alta de novo, a gente vai talvez se comparar a janeiro de 2018, tá? Virada de ano de 2017 para 2018 aqui. Não é algo comum de se acontecer, isso é fato. Então estranho está o movimento. Mas fora isso, outra coisa também, que os últimos 250, 20, 10 pregões, olhando a variação, tá caindo muito. Se for olhar um tempo atrás, era muito maior a variação do índice no dia. Uns 2.500, 3.000 pontos. E a gente tá só caindo. Então, os últimos 200 dias de pregão, a gente teve 1.630 pontos de variação, oscilação. 50 pregões já reduziu. Então, os últimos 50 pregões já caiu para 1.490. 20 pregões, 1.390. E os últimos 10, 1.190. Então, assim, a variação tá curta. Enquanto que o dólar tá esmagando. Voltou a ter uma variação muito boa. 80, chega até quase 100 pontos também. 60, assim, que tinha tempo atrás que bateu até recorde, eu acho, em março, que andou 11 pontos na máxima e mínima do dia. Acho que era só isso que eu tinha que comentar. Não tinha mais nada. Deixa eu passar aqui pro gráfico atual de novo. Então tomar cuidado em relação a isso aqui, porque o índice tá bem estranho, o jeito como tá voltando forte, saiu dessa região desse fundo, esse rompimento falso, e tá voltando para cima.
que eu posso considerar também disso? Acho que o Vlad faria, né? Se eu pegar desse rompimento para baixo, aqui, e jogar para cima, a gente pode ter um rompimento também para cima. Como se fosse lateralidade, faz um rompimento falso e volta. Então a gente pode ter um rompimento e testar justamente essa região da simetria. É uma região de possível alvo, infelizmente. Outra coisa que ele fala muito, né? Sobre doji, nessas regiões que estão esticadas. Olha que os dojis que a gente teve, os últimos, né? Os mais relevantes, esse e esse agora, não houve o teste da mínima, não houve o rompimento da mínima. Engraçado, né? Então, rompeu a máxima e continuou o movimento. Ele também fala sobre uma situação que quando a gente tem, por exemplo, esse doji aqui, rompeu isso aqui para cima, a gente pode talvez esperar essa mesma magnitude para baixo também. Então, não aconteceu essa situação ainda, mas a gente teve hoje recentemente, de novo, essa magnitude para cima e a gente pode esperar talvez o mesmo para baixo. E aqui aconteceu, não aconteceu isso, pelo menos no dia seguinte, não rompeu a máxima nem mínima, mas o último foi aqui atrás. Então, nunca cheguei a fazer backtest disso, mas uma vez ele comentou, achei muito interessante. Ele mostrou, acho que foi em relação ao semanal. Uma vez que tinha algum doji aqui para trás, que tinha uma confluência também, algum estudo, não sei com base no que seria isso, mas achei muito bacana. Enfim, tomar cuidado com esse candle, que pode ser um candle de exaustão. O volume tá alto ainda, na verdade tá baixo, né, comparando aqui no fundo, né, que foi bem mais forte. O volume tá baixo, pode ser exaustão nessa região. Acho que é só isso então.